Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos estudar nessa live devocional de 10 minutos aqui, no meu caminhar diário com Deus. Vamos falar sobre a graça que opera em nós o querer efetuar. A graça de Deus que opera em nós o querer efetuar. Vamos ler aqui o livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 1 ao 10. Vocês estavam mortos por causa dos seus delitos e pecados, suas desobediências e seus muitos pecados, nos quais vocês costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza pecaminosa ou humana. Éramos por natureza merecedores da ira divina, como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, muito rico em misericórdia, e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça sois salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais. Portanto, agora que estamos em Cristo Jesus, portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obras-primas de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Vamos estudar o que significa então. Vamos falar sobre a graça. O que é a graça? A graça é o mecanismo, o meio, é a virtude, é o atributo de Deus, é o princípio de Deus que nos faz triunfar em vida através da revelação do seu amor por nós. Quando o seu amor por nós é revelado, ele se transforma em graça em nossas vidas. E a graça é uma vertente, uma virtude do amor de Deus. E esse amor pleno, perfeito, esse amor verdadeiro que se transforma em graça, é o meio ou o atributo pelo qual Deus nos santifica, Deus nos liberta do pecado, Deus nos justifica, Deus nos leva ao arrependimento, Deus nos leva à fé. A graça é o caminho por onde o amor de Deus flui em nós, se manifesta em nós e nos transforma. Ou seja, a graça é a transformação real do amor de Deus em nós, a transfiguração do amor real de Deus em nós. E quando falamos em graça, falamos de uma realidade onde Deus expõe o seu amor por nós e revela o seu amor por nós de uma forma tão intensa, tão profunda, que somos vivificados e avivados por Ele. E assim, nessa realidade de graça, podemos ver a sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor operando em nós. Não é a questão de obras, ou de desempenho, ou de performance espiritual, não. É uma questão de graça, ou seja, graça é uma força auxiliadora, graça é um atributo em nós, pela pessoa do Espírito Santo que está em nós, que nos capacita a vencer o pecado e viver uma vida excelente com Deus. Então, por que a graça é um atributo? A graça é um atributo de Deus, um dom de Deus, um atributo de Deus em nós, justamente porque ela nos imbui de força, nos enche de força, nos enche de vitalidade, nos enche de fé, nos enche de unção de Deus. E o que seria a nossa vida sem a graça? A nossa vida sem a graça seria impossível de ser praticada. Por quê? Porque nós somos inferiores aos anjos, aos demônios que nos oprimem, que nos influenciam a pecar muitas vezes. Nós somos mais fracos que a nossa natureza pecaminosa. E a graça vem com uma força amparadora, uma força consoladora, que nos ajuda a vencer o pecado. E como a graça atua em nós? A graça atua em nós através dos frutos do Espírito. O amor, a paciência, a alegria, a fé, a bondade, a perseverança, a temperança, a humildade, o domínio próprio, a mansidão, a benignidade, a longanimidade. Todas essas realidades são realidades e atributos da graça de Deus, ou virtudes da graça de Deus.
E através do amor até o domínio próprio, nós podemos ver Deus trabalhando em nós, no nosso interior, nos levando ao arrependimento, levando a vida plena e abundante com Ele, nos levando a vida onde o poder do Espírito Santo nos capacita a viver de forma excelente em tudo que fazemos. Toda excelência da vida vem através do fluir da graça de Deus em nós, desse atributo de Deus em nós, que é a graça dele. Quando nós amamos com graça, tudo faz sentido. Quando nós temos alegria com graça, tudo faz sentido. A graça é um complemento. A graça é uma força auxiliadora. Quando temos bondade e aplicamos graça nessa bondade, essa força auxiliadora da graça nos ajuda a ser bons com a bondade de Deus. Então nós somos bons para conosco e bons para com as pessoas. E isso é muito importante ressaltar, por quê? Porque a forma melhor de identificar a graça, de compreender a graça, de classificar a graça é como uma força consoladora e auxiliadora. Uma força amparadora que nos ajuda a vencer o pecado. E nessa força auxiliadora existe a assunção e as suas subvirtudes ou atributos da graça. Que vão desde o amor até o domínio próprio, que são chamados de fruto do Espírito. E como que a graça se torna perceptível na nossa vida? Através da fé. Através do relacionamento íntimo com Deus. E como podemos perceber que a graça está nos transformando a cada dia? Como é que podemos perceber que a graça está nos santificando, está nos levando ao arrependimento, está nos libertando do pecado, nos levando a cada dia longe mais do caminho do pecado? É simples. Quando você percebe que a influência da tentação está menor a cada dia, é a influência da graça. Quando você percebe que você praticava o pecado 10 vezes por semana e pratica só 2, é a influência da graça sobre a sua vida. Quando você tem uma mente calma, tranquila, serena, uma quietude intelectual e emocional, e não aquela perturbação e aquela tribulação espiritual e emocional, é a graça de Deus trabalhando no seu coração. Então, a graça trabalha através dessas formas, desses mecanismos interiores em você. E como é que nos alimentamos da graça de Deus? Pela palavra dele, pelo relacionamento com ele, pela fé, através da compreensão do seu amor por nós, da sua bondade, da sua fidelidade por nós. Toda a nossa identidade em Deus, que vai desde o amor até o domínio próprio, nossa identidade em Deus, isso remete à operação da graça de Deus. Porque tem pessoas que tentam se autocontrolar de domínio próprio humano, natural, mas não conseguem fazer isso, isso é impossível. Você consegue isso por um curto período de tempo, mas quando você coloca graça no domínio próprio, você consegue ser totalmente imune ao pecado. E essa realidade é importante ressaltar, sabe por quê? Porque quando uma pessoa está lutando contra o pecado, tem muitos cristãos cansados, lutando contra o pecado, se esforçando inutilmente para vencer o pecado. Quando ele não compreende a força auxiliadora da graça, a força consoladora, a força amparadora e libertadora da graça, ele vai se esforçar humanamente. Ele vai tentar ter um autocontrole, ter paciência humana, natural, ter um perdão natural e humano, um perdão que vem da sua psique, da sua mente, e um perdão que vem das suas emoções. Mas o perdão rema, o perdão verdadeiro, que é gerado pela graça, é o perdão que liberta. O amor rema, gerado pela graça, é o amor que liberta. A bondade rema, que é gerado pela graça, é aquela bondade capaz de ser bom com o seu inimigo ou com aqueles que te perseguem. Então, isso é importante saber entre a diferença de um comportamento logos e um comportamento rema. Como nos comportamos através do rema de Deus, que é o seu mover de santidade em nós deixamos de lado o logos humano, que está ligado ao desempenho e à performance, e à nossa capacidade humana, e passamos a viver segundo o rema de Deus, a força rema de Deus, que está atribuída no seu amor, na sua graça e na sua bondade por nós, ou seja, na sua unção por nós, a unção que ele derrama sobre nossas vidas. E aí percebemos o poder extraordinário que tem a graça de Deus de nos libertar a cada dia. Essa graça que é a força primordial, fundamental e essencial para nossas vidas. E nesses últimos 50 segundos eu quero falar sobre o mover da graça de Deus em nós. O mover da graça de Deus em nós acontece quando nós recebemos o Espírito Santo como o nosso consolador e auxiliador em todas as áreas da nossa vida. Então, quando temos essa comunhão com a graça de Deus, através do Espírito Santo, pela sua presença em nós, porque o Espírito Santo faz habitação em nós, nós começamos a pedir graça ao Espírito Santo e começamos a orar com o Espírito Santo, começamos a ter comunicação com o Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo, e essa intimidade se traduz em graça e virtudes da graça. Então, um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, até logo, tchau, bom dia para vocês.